Bom, escolhi para falar um pouquinho, né, pelo menos para polemizar um pouco, um dos assuntos que mais me agradam a conversar, a refletir, a discutir, que é sobre filosofia, né? Acho que se eu tivesse hoje que fazer uma reescolha profissional, uma das coisas que realmente me pegariam é que provavelmente eu faria filosofia, né? Acho que a filosofia nos dá, mas assim, de longa data, uma capacidade, né, de pensar, de se cuidar, de cuidar do outro, né, do outro, eu estou pensando nesse outro, neste mundo, né, que eu acho que nenhum outro conhecimento nos propicia. Essa é a minha opinião, né, e eu gosto muito de falar do assunto de filosofia, acho que as minhas leituras nos últimos anos têm sido predominantemente voltadas para isto, né. Especificamente falo aqui de dois grandes filósofos que me pegam, que é o Nietzsche, né, e o próprio Heidegger. Para mim são dois grandes nomes, né, o Nietzsche nessa transição dessa metafísica moderna, né, para essa filosofia contemporânea, né, o Heidegger já situado então nesses novos modos de se pensar o humano e o mundo, né. Também gosto muito do Sartre, né, da Simone de Beauvoir, mas realmente, né, acho que o Nietzsche, por exemplo, é a minha última paixão, tenho me dedicado nas horas em que posso, né, a lê-lo, a tentar compreender o Nietzsche. Acho que li o Nietzsche na faculdade, né, reli o Nietzsche no meu próprio mestrado em um momento específico, e agora, né, volto a ler o Nietzsche quase que por um acidente epistêmico, quer dizer, ao precisar dar aula de determinados assuntos, né, a própria ideia de psicologia institucional que me puxou Foucault, e o Foucault, que é claramente vinculado a algumas ideias nietzschianas, né, me fizeram revisitar o Nietzsche e de alguma coisa então me trazer esse gosto pela filosofia de uma maneira ainda mais apurada, né. Falar de filosofia, né, sempre traz uma questão que é: para que filosofia hoje, se a gente fosse pensar assim, qual a utilidade da filosofia hoje, né? A Marilena Chaui tem um livro que ela diz que a filosofia seria inútil se a gente pensar, né, o que significa utilidade no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, utilidade voltada para essa ideia do utilitarismo, né, como uma demanda claramente prática que visa um resultado para alcançar o maior número de pessoas, né? Se a gente pensar a filosofia desse ponto de vista, a gente percebe que a filosofia ela é inútil, né? Pensando nesse viés quase que vou usar uma palavra forte agora, né, mas prostituído do capitalismo e da lógica de mercado, né, como se todo conhecimento tivesse que ter uma utilidade, né, para o mundo. Eu acho que a gente ter que pensar a filosofia numa outra dimensão, né, pensar justamente a filosofia como uma maneira de reaprender a ver o mundo. Acho que essa é uma ideia que o Merleau-Ponty, que é um grande filósofo, também nos traz, né, que ela nos propicia um convite audacioso, agudo, às vezes sofrido, de reaprender a ver o mundo, né? E nesse sentido, então, ela não busca estabelecer uma única visão de mundo, ela não busca trazer, né, uma exatidão científica, ela não está vinculada necessariamente, né, com uma ideia linear de causa e efeito. Então, procurar compreender a filosofia, né, procurar é uma procura amorosa. Eu acho que essa é uma definição que geralmente a gente encontra nesses livros mais didáticos, mas que realmente nos traz a ideia de uma vinculação claramente intrínseca sobre a questão do que somos, né, do que somos, o que fazemos nesse universo, qual o lugar do homem frente às coisas, à natureza, ao seu próprio ser, né, que eu acho que com o próprio projeto moderno, né, isso ficou esquecido, né. Então a filosofia é de alguma maneira retrazer, né, reconvidar aí essa ideia de uma reflexão sobre o que somos, sobre o estudo do ser, né. Daí a própria ideia do próprio Heidegger, que me parece bastante feliz nesse sentido de trazer essa discussão à tona, tentando superar, né, esse viés metafísico, esse viés identificador da era moderna, quer dizer, que de alguma maneira trouxe toda a discussão do que significa, do que éramos, do que somos, a uma questão doente, ou seja, a uma questão quase que concreta, voltada de novo para o viés utilitarista, né? Então, pensar a filosofia no mundo de hoje primeiro um grande desafio, porque estamos rodeados permanentemente, né,
por essas questões mercadológicas, tecnológicas, né? E aí perdemos de novo essa capacidade, né? De pensar, de sentir, de alguma maneira de vivenciar o ser, né? Então, falar de filosofia é sempre uma coisa muito interessante, porque nos traz, né? Nos propicia essa distância do cotidiano, do senso comum, e indagar, né? Fazer com que nós perguntemos sobre por que e como são, quer dizer, sobre o ser das coisas, né? Quer dizer, o ato filosófico, essa filosofia, ela nos permite, né, que é uma das coisas que eu acho que qualquer universidade, qualquer formação deveria propiciar ao humano, que é ser um ser crítico, né, que é duvidar, que é, de alguma maneira, não se colocar de maneira naturalizada frente ao mundo, frente às coisas, frente às supostas verdades, né, que nos dão. Acho que essa é uma das grandes questões, né. Nesse sentido, acredito eu que o ato filosófico, nem escrevi isso aqui, né, mas acho que vou até pegar aqui um outro. A grande questão da filosofia é desnaturalizar, né? É fazer com que tiremos as coisas desse lugar da obviedade, da naturalização. E a partir disso, então, a gente reaprende a duvidar, né? Aprende a admirar-se, aprende a espantar-se, né? Num mundo em que naturaliza e objetifica e torna as coisas invisíveis, né? Então, a violência, a exclusão, tudo isso fica de alguma maneira naturalizado, né? O mundo sempre foi assim, a violência sempre existiu, né? A exclusão faz parte da natureza humana, porque a diferença tem que ser exterminada. Então, a filosofia vai nos trazer, né? Vai nos propiciar um conhecimento, uma reflexão, para justamente ajudar a desnaturalizar. Acho que esse, para mim, é uma das grandes questões, né? O Foucault tem uma frase e tem uma concepção que ele traz: a filosofia está ligada com a arte da convivência e do bem viver, né? Que me faz lembrar um pouquinho da própria ideia política do Aristóteles lá atrás, né? Mas que nos remete justamente a essa ideia, quer dizer, a partir do momento que a gente consegue desnaturalizar e nos espantar diante ao mundo, né? Provavelmente a gente também vai começar a pensar sobre a vida, né? Sobre essa filosofia da vida, né? Que é uma das coisas que a própria filosofia heideggeriana e o próprio existencialismo nos convida a pensar a filosofia voltada para isso, né? O Sartre mesmo fala de uma filosofia prática, e acho que quando ele fala dessa filosofia prática, ele fala dessa arte do bem viver, né? Que é nos colocarmos diante a vida de uma maneira muito mais integrada, né? E assumir esse movimento da vida, que é um movimento contraditório, né? Que o próprio Nietzsche vai nos convidar no sentido dessa montanha-russa que faz parte desse cotidiano. Então, e aí vai contra toda essa ideia equilibrada, racional, né, dessa ideia adaptativa que muitas vezes a gente encontra nos moldes e nos livros, né, nos livros do bem viver aí, né? Então, a reflexão filosófica é um movimento de reflexão radical, né, sobre o próprio pensamento sobre si mesmo, né? E nesse sentido, o ser sobre o ser, né? Quer dizer, desmistificando essa ideia de que pensar sobre o ser sempre nos levaria a quase uma dimensão alucinógena, né? Onde a gente se perdesse. Acho que pensar sobre o ser nos diz as coisas mais cotidianas, né? Por exemplo, sobre a questão de que somos finitos e que as coisas são finitas, né? O mundo vai, quer dizer, pensar nos recursos naturais que vão acabar, né? Na própria vida, enquanto uma vida e biologicamente também instituída que acaba, né? Quer dizer, no sentido de que somos seres finitos, né? E não infinitos, como muitas vezes o projeto das filosofias modernas nos venderam, né? Então, gosto muito dessa ideia, como eu disse, do Merleau-Ponty, que é a filosofia como um despertar, né? Como um reaprender a ver e mudar o nosso mundo. Acho que essa é uma das grandes questões que vejo que em qualquer área, né? Por exemplo, a psicologia, que é uma das áreas que eu estou muito próxima, a própria psicologia, né? Ela perdeu muitas vezes esse convite, né? Esse convite filosófico mesmo, né? Que nos remete a essa ideia de uma sabedoria da vida, a um esclarecimento sobre que mundo, né, vivemos e o que é este mundo, né? E aí ela nos ajuda até mesmo a trabalhar com a questão da fundamentação teórica e crítica, né? Quer dizer, para você construir, por exemplo, uma teoria sobre o que é humano e sobre o cuidar desse humano, você precisa, né, ter essa criticidade, né, ter esse convite filosófico na sua base, né?
Então, realmente, acho que essa é uma das questões que nos deixa aí, que nos instiga, né, a pensar a filosofia de uma outra maneira. E aí faço um convite a todos vocês, né? Leiam mais filosofia, né? Discutam mais filosofia entre os seus pares acadêmicos, né? Façam da filosofia, né, algo mais prazeroso, né? Que muitas vezes foi associado com algo penoso, no sentido de, uma leitura inacessível, né? Ler filosofia é algo que sempre vai nos chatear, porque é um convite sobre conceitos muitas vezes inapreensíveis, né? Acho que isso é uma pura enganação. Acho que de alguma maneira a filosofia sempre nos remete a algo muito familiar, né? E vejo que a gente precisa sim de uma reaproximação com este universo da filosofia, tá? Vou até aqui procurar deixa eu abrir aqui eu comprei um livro do Nietzsche que é muito interessante, né? Tá aqui o nosso, pelo menos meu, grande inspirador, né? Para mim é um cara que acrescenta muito à psicologia, né? Tem um livro dele que chama Humano Demasiadamente Humano, né? Eu comecei a ler agora, faz aí umas 2, 3 semanas, o Humano Demasiadamente Humano 2, né? Que é bem interessante porque ele vai... Opa, digitei errado aqui. Ele vai nos trazer toda uma discussão... Eu não sei se discussão é a melhor palavra para falar do Nietzsche, né? Porque ele cutuca bastante a gente num nível que não é nem somente racional, né? É outro nível. Né? Que é justamente a ideia, né, de superação dessas visões idealistas, né? Vamos ver aqui se eu acho, aqui na Livraria Cultura. Para até mostrar e deixar como dica de livros de filosofia que acho que faz parte, que pode fazer parte da nossa formação. Então tem o Humano Demasiadamente Humano e tem esse aqui, ó. Esses dois livros, gente, acho que Humano Pós-Humano, isso deve ser interessante também, depois eu vou dar uma olhada. Ó, Humano Demasiadamente Humano, né, e o 2 aqui. Esses livros devem fazer parte da nossa cabeceira, pelo menos em algum momento da nossa vida, né. Tem o Assim Falava Zaratustra, tem vários outros, mas esses dois aí são bastante interessantes, né. Então, convido vocês a, pelo menos, ler, né, uns aforismos do Nietzsche, para tentar justamente desmistificar essa ideia da filosofia como algo tão estrangeiro. Né? Não que a coisa não familiar não seja, de alguma maneira, também interessante, mas que muitas vezes nos barra, né, nos bloqueia. Então, tentem ler alguma coisa. Né? A minha dica da semana é o Friedrich Nietzsche. E acho que esses dois livros aí, para mim, são marcantes. Tá bom? Então encerro essa primeira discussão aí, deixando um abraço, né? E uma semana graciosa para todos nós.